Olá pessoal, como aprender inglês acadêmico em casa para você fazer uma faculdade fora do Brasil? Eu quero responder algumas perguntas aqui para vocês. O que é inglês acadêmico? Por que isso é importante? E onde eu uso esse tal inglês acadêmico? Meu nome é Paulo Santiago e a gente tem esse canal aqui para ajudar você que vai fazer uma pós-graduação ou graduação fora do Brasil. Aqui você encontra dicas sobre vistos, sobre processo de admissão, exames de inglês, tudo para você tomar uma decisão informada. Já vai deixando o seu like aí embaixo e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito a gente trazer esse conteúdo de qualidade para você. Então eis a minha primeira pergunta: o que é inglês acadêmico? O inglês acadêmico trata de expressar a relação entre ideias. Embora o inglês acadêmico tenda a ser um pouco mais complexo do que o inglês do dia a dia, o inglês acadêmico busca ser claro, preciso e simples. Isso mesmo, simples. Então, inglês acadêmico, na verdade, é uma leitura e uma escrita mais fácil para nós brasileiros falantes de uma língua latina. Eu vou explicar algumas nuances que você precisa estar atento ao produzir qualquer texto em inglês acadêmico. E qual é a diferença, então, Paulo, do inglês acadêmico para a língua falada no dia a dia? É difícil passar aqui regras gerais sobre como escrever o inglês acadêmico, porque as disciplinas acadêmicas variam muito, de ciências a artes, e também tudo depende do tipo de texto em que esse inglês é empregado. Por exemplo, relatórios, ensaios, artigos acadêmicos, jornais. O mais importante para você ter essa concepção de inglês acadêmico é entender como esses textos são estruturados e organizados. Então, o contexto em que esse texto se insere, é importante você ter uma noção de como ele é apresentado naquele determinado contexto, porque sempre vai ser apresentado desta maneira. Porque aí há uma tendência sobre como você vai escrever esse tipo de texto. Geralmente, o inglês acadêmico ele serve para descrever um objeto, uma situação ou um processo. Tá? Ele explica, ele descreve e explica tudo isso. Descrição e explicação são duas coisas diferentes. Depois a gente dá uma aula aí de tipos textuais para você ter uma noção um pouco melhor disso. E quais são, Paulo, as principais características de um inglês acadêmico? Então fica atento aqui nessas dicas. Primeiro, é uma língua formal e tem um tom impessoal no estilo. Isso quer dizer que você não utiliza geralmente I, ou me, ou myself. Existe uma certa restrição. Você tem uma tendência a usar um pouco mais a voz passiva. Entende-se, subentende-se, ao invés de dizer eu entendo. Essa é uma dica de ouro. O inglês acadêmico evita bastante os verbos compostos ou os phrasal verbs, como to put up with, ou to give up, ou to come up with. Essas são expressões do inglês informal. Eu costumo dizer que quando você vê um filme americano, aquilo ali é um exemplo de tudo que você não deve escrever em um inglês formal ou acadêmico. É muito importante também falar para você que o inglês acadêmico ele evita construções abreviadas como I've, could've. Sempre você escreve I have, he has been, no, he's been. Então, esse tipo de abreviação não é bem visto na academia. Inclusive, ao escrever cartas de referências ou cartas de motivação, isso precisa ser observado.
E outra coisa, outro ponto muito importante do inglês acadêmico, ele usa muito a modalização, ou seja, tende a ser um pouco mais cauteloso em relação às descobertas. Usa-se muito "it could be that way", "it seems that this is the case", "it might be". Esses são os modalizadores da língua inglesa. Muito dificilmente você afirma uma coisa categoricamente. Além disso, o inglês acadêmico ele usa um vocabulário muito especializado. Então, se você está na área de saúde, um vocabulário específico para essa área de conhecimento, na área de tecnologia e assim por diante. Paulo, como eu posso encontrar exemplos de inglês acadêmico ou formal na sociedade que a gente vive? Eu vou dar exemplo aqui de 2 jornais britânicos. O primeiro dele é o The Guardian e o segundo, o The Sun. Você pode usar aí no Google, coloca aí The Guardian and The Sun. 2 jornais britânicos. No entanto, o jornal The Guardian é um jornal formal, ele é voltado, ele tem um cunho mais político e ele é voltado para universitários, tem muitos artigos já são bem maiores e uma linguagem bem formal, muito mais fácil de ser entendido do que a ler o The Sun, que é uma linguagem muito informal, falada nas ruas e que de maneira alguma deve ser empregado em um texto acadêmico, como por exemplo a sua carta de motivação. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo clássico do inglês informal aqui do The Sun. How Castle Intruder was nabbed. Galera, nabbed aqui é uma maneira muito informal de dizer arrested. Esse tipo de construção você não encontraria no The Guardian. Eu consigo estudar para eu entender mais as nuances de inglês acadêmico. Ora, como eu mencionei, foque em jornais gratuitos como The Guardian, The Economist, pesquise revista como The Times. Isso vai te ajudar muito no seu acervo lexical, porque a abrangência de palavras que a língua inglesa te apresenta é muito maior do que o nosso português. Galera, esse foi um vídeo muito rápido aí para explicar para vocês um pouquinho da diferença entre inglês acadêmico, que é o inglês que você vai estar utilizando na sua faculdade. E se você desejar entender um pouco mais as suas situações, entre em contato comigo, agenda sua consultoria aqui no link abaixo, beleza? Um grande abraço, Deus te abençoe. Valeu!